Santa Teresa d'Ávila, que é doutora na oração, ela fazia sempre essa recomendação: que ninguém vos mostre outro caminho senão o da oração. E nós vemos aqui no Evangelho, né, que Marta inquieta, Maria calma. Marta preocupada em fazer muitas coisas e Maria aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que essa leitura que nós acabamos de ouvir da carta de São Paulo aos Gálatas, ela demonstra muito bem essa questão, né? Que ninguém vos mostre outro caminho senão o da oração, embora nós não percebamos. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 9, onde mostra a conversão de São Paulo, nós já vemos São Paulo assim já ativo, né? Foi lá, Ananias rezou por ele acabou de rezar, aí ele já está lá pregando o Evangelho. Mas São Paulo agora ele está revelando o que foi que aconteceu com ele. Logo depois da conversão dele, aqui ele está dizendo: Deus revelou coisas importantes para ele, mas foi preciso que antes ele fizesse algo. Aqui está dizendo que ele foi para o deserto da Arábia. Ficou 3 anos lá. Fazendo o quê? 3 anos no deserto. Lembremos lá de Oséias, né? Que disse assim: levar-te-ei ao deserto e lá falar-te-ei ao teu coração. Você não vê que São Paulo já entrou na preocupação de pregar o Evangelho, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, ele foi rezar. Depois de 3 anos de silêncio aos pés do Senhor, depois de 3 anos rezando, aí ele voltou e ainda disse que ele ainda passou em Damasco. Aí é que ele foi atrás dos apóstolos, para os apóstolos até verem que houve uma mudança nele, para ele poder sim agora pregar o Evangelho. Hoje o que menos se faz os cristãos é rezar. Não reza. Os cristãos de hoje não rezam. Não adianta dizer, não rezam os cristãos de hoje. Hoje os cristãos fazem muitas reuniões para saber o que é que deve se fazer lá na paróquia, reunião do CPP, reunião do grupo do batismo, reuniões. E as reuniões sempre terminam em quê? Preparando-se para a próxima reunião. E ali ainda se sai tudo agitado e brigados com raiva um do outro, porque a reunião não saiu, mas cadê a oração? Como é que um pai e uma mãe, ele vai educar os seus filhos preocupados apenas com métodos de como educar, se eles não rezam, se agitam? É uma agitação com as crianças, mas na verdade é eles que já estão tão agitados que as crianças se tornam agitadas. Como é que um padre, ele vai converter os seus fiéis se ele não reza? Não adianta o padre ficar preocupado o tempo todo em ficar ouvindo homilias daqui, pregações de lá, fazendo anotações aqui, fazendo anotações de lá, pega isso aqui, tal, aí faz uma coisa assim, bem, um raciocínio escrito lá e depois vai. Não toca, não vai, não entra no coração das pessoas porque ele não rezou. Como vai penetrar no coração de Deus se não se volta para Deus? Você quer ver um termômetro de uma comunidade para ver se a comunidade está bem, é se ela reza.
Se não reza, é briga, competição, agitação. Como é que uma pessoa que diz que reza e ela faz mal para o outro? Como? Como é que ela prejudica o outro dizendo que reza? Aí quando você faz qualquer pergunta, até responde, fala isso, fala aquilo. Nossa, é um conhecimento muito grande, mas é vazio. Mas na prática, só faz o mal. O termômetro de uma paróquia santa é uma paróquia que reza. E aqui eu não estou falando de oração assim não, que você entra lá na capela, vem com uma biblioteca de livros e vai passando, né? O primeiro, o segundo, São Miguel, São José, São não sei quem, vai passando. Aquela biblioteca de oração. Aí depois você pega, fecha tudo e vai embora. Tem que haver uma comunhão. Até mesmo aquela oração que eu estou fazendo ali, ela tem que me levar a uma comunhão. Olha, Maria, ela esqueceu de tudo que estava acontecendo ao redor dela. Os olhos dela e o coração dela estavam fixos somente em Jesus. Ela nem via a Marta agitada. Tem alguma coisa de Maria falando, Marta, fica quieta aí. Não, ela estava na dela. Ela estava em Deus. Ela estava mergulhada em Deus. Por isso que para se rezar tem que se ter clima. Tem que se ter silêncio. Tem que penetrar, tem que tentar. Como Santa Teresinha dizia, né? Que a oração é uma elevação da alma a Deus. É isso, olha, a nossa alma, ela está muito pesada, ela não sobe, ela não sai do natural e vai para o sobrenatural, ela fica só aqui embaixo, porque não penetra, não entra. E aí, quando a pessoa reza, gente, uma pessoa que reza, ela não é agitada. Ela não fica na agitação. Como é que uma pessoa que diz que reza e é agitado, é uma agitação. Deus acalma o coração para a pessoa, para qualquer tipo de coisa. Como eu sempre trago aqui para vocês, aquele exemplo de Santa Baquita. As bombas caindo em volta do convento, e as irmãs tudo correndo e agitada, porque as bombas estavam caindo. Aí elas viram que Santa Baquita estava lá quieta no lugar dela. É como se fosse assim, olha, não tem para onde correr, né? Vai correr para onde? Dentro de casa aqui? Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Está tudo no mesmo lugar, não tem jeito. Aí vai lá e fala para Santa Baquita, irmã, o que você está fazendo? Estou rezando. Está tudo na mão de Deus agora. Foi assim que Marta estava. Mas olha para a sua paróquia. Olhe para a sua comunidade, aonde você mora. Veja tanta agitação, brigas, discórdias, confusões e um monte de coisa. E como é que diz que se reza? Não reza. Não reza. Está faltando rezar. Está faltando esse coração penetrar no coração de Deus. Não penetrou ainda, está muito embaixo, está aqui. A oração deve nos levar ao sobrenatural. E quando nós retornamos do sobrenatural, o nosso coração está tão em paz que as coisas em volta não podem nos agitar. Os alunos hoje se preocupam mais em tirar nota do que ter o conhecimento. É agitação para tirar nota. Tem que tirar nota, tem que tirar nota, tem que tirar nota. E o professor cobra nota. O professor não cobra conhecimento, ele cobra nota. Aí, a agitação. Me agito. Fico sufocado.
Diz que Orígenes dizia assim, que um bom teólogo, ele só vai ser um bom teólogo se ele reza. Então, o que é um bom teólogo que reza? É aquele que faz até do estudo a oração. Então ali ele reza. Reza com o que estuda. Aí ele penetra no coração de Deus. Aí quando ele fala, é Deus quem fala. Olha, tem muita gente falando por aí, mas são poucos que têm deixado Deus falar. E Deus só vai falar pela boca daquela pessoa se ela reza, se ela tem vida de oração, se ela tem intimidade com Deus. Aí Deus vai falar e vai entrar no coração do outro. Não fiquem pensando que através de métodos, esse método daqui, o método de lá, Deus já ensinou o método, joelho no chão e coração em Deus. Esse é o método. Não precisa inventar mais método. Método de oração não tem, é esse só. Jesus estava lá no deserto, estava lá num lugar onde não tinha muita gente, estava lá rezando. Foi lá. Ele estava lá assim, mas não se reza. Como esse mundo vai mudar se as pessoas não têm tempo para rezar? Não tem. É muita coisa para fazer. Aí diante de qualquer circunstância, qualquer problema que surge, a pessoa já fica toda... Hoje se pede para rezar. Reza por mim, reza por mim, reza por mim. Nas redes sociais a gente só vê isso. Reza por mim nos WhatsApp, reza por mim, reza por mim. Aí às vezes eu fico perguntando, e você tem rezado? Se você perguntar, a pessoa vai dizer que eu não tenho tido tempo. É por isso que eu estou pedindo para você rezar. Reza no meu lugar, porque eu não tenho tempo para rezar. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, já que você é o rezador, você reza por mim. Mas cadê as pessoas com o joelho dobrado? Cadê as pessoas que na intimidade de estar na rua, de estar em qualquer lugar, ela está com o coração sempre unido a Deus? Não é cara feia. A pessoa que não reza, ela não gosta de ser corrigida. Ela fica sempre colocando coisas. Foca no teu erro e admite que errastes e muda de vida. A gente olha os santos, quando eles eram corrigidos, eles diziam obrigado. De coração eu te agradeço. Você mostrou para mim o caminho que poderia me levar para o inferno, você agora me mostrou. Mas o orgulho é tão grande que as pessoas não querem. Mas quem reza agradece. Como discernir as coisas se eu não rezo? Uma confusão. O mundo está prestes a explodir por causa da vida de oração que não se tem. O casal tem que ter o momento dos dois rezarem? Tem, mas tem o momento dos dois rezarem sozinhos. As pessoas ficam querendo, você tem que rezar comigo. Pai, não exija que o outro reze com você, não. Porque enquanto você ficar exigindo que o outro reze, porque o outro não quer rezar, reza tu. Quem tem necessidade de Deus é quem? Eu. Quem tem necessidade de Deus é você, não é o outro. E aí nós vamos colhendo os frutos, né? Porque a oração, ela vai nos santificando. Eu volto a repetir agora. Eu não acredito naquela pessoa que diz que reza e ela prejudica o outro, faz mal para o outro. Eu não acredito que essa pessoa reze.
Você pode até encontrar ela de joelhos dobrados, até rezando, mas essa oração, ela não está dando fruto, então ela não está rezando. Ela está fazendo o que reza, mas rezar não reza não. Porque tem que haver uma mudança interior, tem que haver uma modificação. Quando se reza, o natural, ele vai se transformando no sobrenatural dentro de nós. Mas se esse sobrenatural não transparece, mas não é que tem que mostrar, é que a vida da pessoa, ela mostra. Quando se reza, se suporta. Por amor a Cristo, se suporta. Bem, eu não estou falando nada de anormal, só estou falando tudo aquilo que vocês sabem. É interessante, hoje o povo está se tornando doutor em Santa Teresa d'Ávila. Você pode ver hoje e perguntar para as pessoas, sabem tudo, sabe qual é a primeira morada, sabe qual é a segunda, sabe qual é a terceira, fala da sétima, de todas as moradas, se fala e não sei o que e tudo, só não faz o que Teresa disse. E o que foi que Teresa disse? Recolhimento e oração. Isso não faz. Eu estava recolhida em oração quando Deus me mostrou um castelo, que lá no meio tinha o rei, e do lado de cá tinha um monte de morada. A primeira morada era essa, a segunda era essa. Mas olha, o pessoal esquece que ela disse assim: eu estava recolhida, eu estava rezando. Aí eu vi, não, aí fica todo mundo, que o primeiro castelo, não sei o que, o segundo tem as lagartixas de um lado e do outro, e não sei, só fica falando, fala desse negócio, não muda de vida, não muda, sabe tudo, mas cadê o recolhimento? Cadê o tempo para rezar? Não tem. Nossa, mas você viu como aquele encontro está tão lindo, está tão bonito. Está bonito o quê? A fumaça que está subindo, a iluminação nova, aquele negócio atrás, como é que chama? Que coloca assim para ficar bonitinho, né? Aí tem aqui atrás, coloca aquele monte de coisa, né? Para ficar bonito. Nossa, mas estava tão bonito. Um dia eu estava conversando com um sacerdote sobre um negócio de live, né? Aí eu disse para ele: olha, hoje é tão fácil fazer uma live, é só pegar o celular, coloca aqui e fala. Aí o sacerdote dizia: não, mas não tem que ter uma... Como é que chama esse negócio? Isso, obrigado. Tem que ter um cenário bonito. Está vendo aquele sacerdote, aquele cenário bonito? Olha, o cara está preocupado com o cenário. Aí eu estou dizendo para ele: não é questão de cenário, é questão do que tu falas, é questão de que Deus fala através de você, não é um cenário. Não está preocupado com o cenário? Então faz um cenário bonito de Hollywood, ela chama lá e faz aquele cenário, você fica na frente, todo mundo fica olhando o cenário e não olha para o que você está falando. Aí não desponta. Aí ele disse assim: tem uns padres por aí que falam 10 minutos, aí o povo fica assim. Tem outros que falam mais de 1 hora e não acontece nada. Eu disse: meu filho, então, o que é que está faltando? O cenário? Vai rezar, meu filho. Passa o dia todo zanzando para lá e para cá, fazendo um monte de coisa e tal, e faz isso, faz aquilo, mas não reza. Aí depois fica na internet fazendo comparação, olhando esse e olhando aquele, e procurando saber por que aquele dali tem mais like, que não é nem questão de like e dislike, né? Você pode ter um monte de dislike, mas você falou a verdade, a pessoa está ali, mudando de vida. Não é o like e o dislike que diz se a pessoa é isso ou aquilo. Você pode estar no dislike, todo mundo dislikeando, mas elas estão em conflito interior, elas estão dizendo assim: para que ele falou isso? Realmente, eu não aceito o que ele está falando, mas a pessoa está mudando de vida, está baseado em like.
Pensando que o like está fazendo alguma coisa? Aí fica lá comparando, olhando e tal, mas não reza. Vamos rezar, tem tempo para rezar? Qual é o horário de você rezar? Qual é? E na hora que você vai rezar, você reza mesmo? Ou passa o tempo todo lá bebendo água? Sabia que agora o método novo de oração é beber água? Você está lá e... aí depois coloca ali. Aí depois passa um tempinho, né? Aí vai. Mais outro copo de água. Passa a oração toda bebendo água, só não reza. Essa água bendita está te distraindo, você não vê não? Que essa água está te distraindo. Será que você vai morrer de sede em 1 hora de oração? Vai morrer de sede? Já vai com a barriga, a pança cheia. É o único jeito. É o método. Se reza mais. Cada hora é uma coisa, cada hora é uma invenção, cada hora é um negócio.